Estamos no ar! Boa noite, o Sementes Podcast invadindo aí com muito conhecimento e informação. Meu nome é Michele Dil, aqui ao meu lado, Cristina Soares, essa historiadora magnífica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ainda, né? E a gente já, antes de começar, a conversa já tá boa, né? Nossa Senhora! Deixa eu apresentar logo o nosso entrevistado. Nosso entrevistado é jornalista há mais de 50 anos. Mais de 50. Desde de fevereiro para cá é mais de 50. Mais de 50 anos como jornalista. Participou da divisão do Estado, foi secretário de comunicação, foi gerenciador de crises. Ave Maria, tem o programa dele, Perspectivas, na TV Cidade Verde, é o jornalista Onofre Ribeiro, que eu tenho o privilégio, né, de tê-lo aqui no Sementes, para falar sobre inteligência artificial, sobre futuro, sobre tudo aquilo que engloba o hoje, né, que não é mais o amanhã. É hoje, né, Cris? Exatamente. É o ontem com cara de hoje. Está tão veloz. É muito rápido as coisas, né? Eu tenho que ter medo ou não? Não. Você sabe o que está acontecendo? Eu vou teorizar um pouquinho. Mas prometo não demorar muito. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui, né? Um jornalista veterano como eu, com duas mulheres novas e bonitas. O privilégio é meu. Ainda mais tocando num assunto tão delicado e tão atual. O ser humano tem uma história muito longa. Como sociedade mais ou menos organizada, ele tem 40 mil anos. Época das cavernas, ali, do Paleolítico, né? Ele veio vindo, se organizando, clã, depois, primeiro famílias, depois clã, depois grupo, depois aldeia, depois cidade e depois chegamos no mundo de agora. Ele acumulou uma experiência muito grande que aprimorou muito o espírito. O espírito original do homem lá atrás era um espírito muito primitivo, que ele não tinha vivências, e foi aprimorando. Chegou num ponto agora de aprimoramento que ele vai transferir daqui para uma máquina, sem deixar de ser humano. Então o que muda? Vai mudar o papel. A minha geração, principalmente, sempre pensou assim, nasceu, cresceu, então, fica adulto, família, morre. E morre, e se escreveu, deixou, se falou, deixou herança, mas a maioria das pessoas... os legados que ficaram não foram tão relevantes para a maioria das pessoas, e pessoas extraordinárias. Não ficou nada. Mas ficou. Pode não parecer externamente, mas internamente ficou. Porque eu fiz agora recente um curso de inteligência biológica. É dessas terapias modernas no pós-pandemia, que são medicina germânica, constelação, nossa, muito legal. Inteligência biológica, eneagrama. Olha que legal. É um negócio assim muito avançado. Terapias integrativas. Isso, né? É muito avançado. O que é que que ficou, o mais importante que ficou do curso de inteligência biológica é que numa família que ele chama de clã, que o clã tem uma ancestralidade, você não nasceu ontem, né, Cris? A gente vem vindo de tataravô, uma história ancestral, né? Isso mantém uma linha de energia que une todos. Sim. Então todos, por mais diferentes que sejam uns dos outros, lá no íntimo o essencial é a energia. E essa energia não muda, a energia é essencial, a energia do clã, é que se chama. Então, a maior parte das pessoas deixaram um legado que não aparece. Você é filho do seu pai e da sua mãe, que são filhos dos seus avós, dos seus bisavós. Você tem traços dos pais que você não identifica. E nem identifica traços dos seus bisavós. Então, essa sabedoria... Mas eu ouvi você, inclusive, esqueci de dizer que você faz o estúdio, né, ao lado do Igor Tax, de segunda a quinta-feira, gente, como assim? Lá na TV Cidade Verde também. E você diz que você já vê
traços dos seus nos seus netos. Vejo nos meus bisnetos. Nossa, que interessante. Olha que interessante Vejo, isso. Cris, eu identifico traços deles que são exatamente meus. Nossa. Comportamento, atitude, postura ética, como é que ele age numa situação assim. Então, o cachorrinho caiu, o mais velho está com 12 anos. O cachorrinho caiu, ele faz exatamente o que eu teria feito. Gente, que interessante isso. É a linha ancestral, a linha do clã. E outras coisas ele faz pelos pais, por ele, pelo avô dele, pelo pai dele, pela mãe e tal. Mas há coisas que são imutáveis na família. Então, essa herança... Que a gente pode dizer que são inatas, né? Essa herança, ela chegou no momento em que ela se acumulou na humanidade inteira e ela vai se transferir para uma energia superior, porque a humanidade que vai chegar, já eu falo disso, ela vai chegar, ela traz outros valores espirituais, outros valores biológicos, outros valores espirituais, outros valores transcendentes. Como isso? Você tem uma filha de 7 anos, de 6 anos. A distância entre ela e você é de no mínimo 40 anos, no mínimo. Por mais moderno que você seja nos seus 40 anos, ela já veio com um chip futuro. Esse chip futuro é o chip da nova civilização. A nova civilização que está se construindo vai trabalhar com a inteligência artificial fundamentalmente. O que significa na prática? Tudo que é feito hoje com as mãos, com a cabeça, com os pés, será feito por máquinas. E que papel terão as pessoas? Essa é a nossa pergunta. As pessoas? pergunta. As pessoas viverão uma transcendência que não tem nada a ver com o que nós estamos aqui. O Espiritismo chama isso, vou pegar a Igreja Católica, chama de Apocalipse, essa fase de mudança que nós estamos no auge dela. É o fim de um mundo e o começo de outro mundo. Não é o fim do mundo. Seria uma extinção do Não, é uma transmutação. Transmutação quando você transforma essa água daqui em metal, que é a alquimia antiga, né? Você transmutar é pegar uma coisa improvável e fazer outra coisa improvável. Aliás, pegar uma coisa provável e transformar numa coisa improvável. Mas para isso teria que mudar o conteúdo da raça humana. Esse conteúdo está mudando. A sua filha tem um chip fantástico. Obrigada. Mas você imagina os filhos dela daqui a 10, 15, 20 anos, que chip não terão. Esse pessoal é que vai fazer o mundo novo, que não tem nada a ver com o nosso. E eles não virão, me permita, só para terminar, eles não virão com a habilidade de lidar com as mãos, de raciocinar que nem nós. Eles terão uma conexão de sabedoria. Eles serão analíticos? Talvez alguém pensar por eles. Não, mais do que isso. Eles terão... Sabe, não precisa alguém pensar por eles. O universo é formado por energia quântica. É a energia que está em tudo. Está no seu cabelo, está no seu nariz, está no seu sangue, está no seu corpo, está no seu óvulo, está no meu espermatozoide, está na folha, está na planta, está no mineral, está no animal. Isso é uma energia que move todo, que mantém o universo em equilíbrio. Essa energia, ela vai ser a fonte de comunicação deles. Vou dizer uma coisa bem louca aqui. Em pouco mais do que 30 anos não haverá mais fala. Tudo será por telepatia. No máximo, um toque. Isso. Que foi ceifado da gente e assustou bastante na pandemia. Foi. E nós ficamos perdidos, não ficamos? Ficamos. Porque perdemos a forma natural de comunicação. Mas passamos a olhar no olho. Então, já começou. O Chico Xavier... Você percebeu isso do olhar? Você não olha mais para a boca. E as crianças já nasceram olhando nos olhos. Eles olham nos olhos. Se conversar com você não olhar no olho, eles não acreditam em você. Eles saem fora. Uma crítica que eu tenho, uma questão, né, que eu tenho, porque assim, a gente vive imerso com com essa inteligência artificial, né? Que hoje as pessoas, elas estão, né? Com o celular na mão e ali tem muita coisa que é pensada no nosso lugar. Hoje, né, eu acho que, né, daqui um tempo vai ser muito diferente do que é hoje. Mas hoje existe todo um conflito para lidar com essa inteligência artificial, né? Sim. Porque parece que hoje as pessoas não
as pessoas, e isso eu me incluo, né? A gente, parece que a gente não está preparado para determinadas coisas, né? Porque hoje a gente se assusta. Mas a gente quem? Eu, por exemplo, acho esquisito. Eu acho esquisito falar com uma máquina. E a máquina não entendi, a Rafaela, sua filha de 6 anos... Ela vai tirar letra. Porque assim, hoje, por exemplo, eu falo na escola, né? Eu como professora. Hoje, eu percebo que 10 anos atrás era diferente de agora, com relação a essa questão de que você fala determinadas coisas muito simples para uma turma de ensino médio, e parece que eles demoram a processar aquilo na mente deles. Porque parece que eles não... Aqui no Google tá a resposta. Então, assim, então eu não vou parar para pensar nisso, porque já tem alguém que vai responder para mim. Então, assim, vai ter o YouTube, os youtubers, vai ter outro lugar onde vai me dar essa resposta. A criatividade, por exemplo, eu vejo porque eles criavam mais, sabe? Eles conseguiam... Arte, por exemplo, eles produziam arte. Eu gosto muito de arte, então eles produziam... Hoje eles não produzem quase nada. Então, assim, antes era maravilhoso. Você levava para uma sala de aula, podia ser até ensino médio. Você levava tinta, levava coisa, eles ficavam loucos. Hoje eles olham para aquilo, não, eles não querem, né? Então, assim, a questão do conhecimento, porque eu acredito que a gente vai ter que ter uma educação para saber lidar com todo com toda essa inteligência artificial, né, que existe, porque... Hoje eu vejo assim que talvez existe um despreparo com relação a isso. Mas há um despreparo, sim. Porque as gerações que estão aí com mais de 20 anos, mais de 30 anos, estão despreparadas para lidar com as gerações com menos de 30 anos. Sim. A distância entre uma geração e outra está muito grande. Sim. O avanço é maior do que a maturação. Do que a maturação, e eles já vieram mudados. Há uma constatação. Chamam crianças millennials, chamam de vários nomes, os meninos que estão nascendo agora, meninos e as meninas. Mas a partir de 70, o mundo começou a entrar no campo da tecnologia. Uhum. A tecnologia, ela entrou muito fortemente e ela mudou a posição dos móveis aqui dentro. E começou a aparecer um tipo de gente olhando diferente, olhando para meio ambiente, para animais, olhando para o clima, olhando para a arte. Isso é uma evolução, né? Uma revolução. Em 82 para frente, aí foi um auê. Uhum. Nasceu uma geração que se chamou de crianças índigo. Índigo é essa cor azul do jeans, que é a cor da aura vista sob uma determinada lente, que no fundo é a união de todas as cores. Eles nasceram para trazer a informação de mudança efetiva. Vai mudar, presta atenção, vai mudar, presta atenção. Em 2002 começou a nascer uma turma que chamam também de crianças das estrelas, crianças cristais. Esses vieram para mudar, para bagunçar. Uhum. Estão hoje com 20 anos. E de 2012 para cá nasceu uma outra turma que chama Crianças Diamante. Essas vão reorganizar o que o índigo avisou, o que o cristal bagunçou, eles vão organizar. E a partir de 2022 está nascendo uma turma que vai construir esse mundo novo, que vai conviver em harmonia com tudo. Pouca exigência material, exigência de vestes, comida. Não, eles vieram já transcendentes, são espíritos muito evoluídos. E o mundo, segundo o Chico Xavier e segundo o Divaldo Franco, eu acredito muito nas colocações deles e outras que eu também li, é de que em 2052 o mundo será o mundo deles. Aí é um mundo que você vai ter, de um lado, a inteligência artificial, a tecnologia, fazendo tudo, até pensando. E as pessoas estarão num processo divino, transcendente, assim, de absoluta vivência da essência humana, que não foi para guerrear, trabalhar, não foi para isso, foi preciso chegar até aqui. Agora não, agora já fechou esse ciclo e começa um período
mais divino, o ser humano se torna divino. Está lá quem gosta de Bíblia, o homem é feito em imagem e semelhança de Deus. Ele ficará próximo de Deus em 2052, eu chamo Deus de energia quântica. Então ele se integra ao universo sem conflito. Sabe? Isso é o que está acontecendo. Por isso que essas crianças estão nascendo já tão diferentes, com essa percepção. Sim, toda. eu acho que até as colocações, né? Mamãe, não, assim não pode falar. Porque eu vejo que aí para chegar meu Deus, como assim? nessa evolução, eu vejo que deve haver algo para uma ruptura do que tem hoje. Porque eu gosto muito de filme de inteligência artificial, né? Gosto muito. Tem uma série muito boa na HBO, não sei se vocês já viram, que chama Westworld. Eu vi o título, mas vi um trailer, mas não assisti. Ela é muito boa, assim, bem interessante. Ela vai trazer várias discussões com relação a essa questão da inteligência artificial, né? Eu acho que são 3 temporadas, se eu não me engano. E a última temporada, ela foi, assim, bem mais forte essa questão. Porque ele queria dizer, assim, que todo mundo estava com o celular na mão, né? Era uma época de futuro, todo mundo estava com o celular na mão. E o celular guiava os desejos, né? O que estava aqui guiava todos os desejos. Então, se o que você queria, quando você iria morrer, estava tudo no celular. Era dessa forma que eles colocavam. Era bem ficção mesmo. Né? Mas todo o tempo, porque o contexto do Westworld é o seguinte, é um parque temático onde são criados androides, e os androides eles ficam ali, eles são chamados de anfitriões. Esse parque era para receber pessoas, era tipo um velho oeste, para receber pessoas que queriam interagir com pessoas como se fosse com esses androides, né, que eram chamados de anfitriões. Mas o que é interessante? Os androides que estavam lá, eles não sabiam que eles não eram pessoas. Eles pensavam que eles eram pessoas mesmo. E quem chegava lá sabia que era só androide. Mas em todo o tempo dessa série, assim como vários filmes que a gente assiste com relação à inteligência artificial, ele tem uma pergunta, que é questionar a razão da nossa existência. Né? Porque quando a gente vai ver esses filmes, por exemplo, Eu, Robô, né, também, que é inteligência artificial, ele sempre traz essa coisa para o ser humano. Como que você está levando sua vida? É sempre essa pergunta. Né? É sempre essa coisa de falar. Que me veio agora à mente, Truman Show. Truman. Fortíssimo. Será que a gente, né? Às vezes você acorda, será que não vai abrir uma porta? E vai sair, você está dentro de um set, né? Cris, a questão toda hoje está que a gente foi educado para julgar as coisas. Sim. Esse copo é muito bonito, mas ele podia ser roxo. Sim. Eu já condenei o copo. Copo é copo, é para servir, para tomar água. Se ele é preto, branco, roxo, não faz diferença. Mas a gente julga antes. Então, você julga a existência humana. Já vem o preconceito, né? Vem o preconceito do julgamento, porque é uma obra de Deus. Deus é um velhinho de barba branca, muito mal-humorado. Por conta de todas essas construções, né? É verdade. E aí a gente ficou condicionado a pensar assim, não, tudo depende de Deus, Deus foi o Criador e é um velhinho mal-humorado e que castiga muitas pessoas. Ai, a culpa. Premia pouco. Aí você caminha para a culpa. Isso, que é o que mais a gente faz na psicanálise, né? Então, tentar tirar isso a maldita está hoje em culpa. 3 setores. Foi construído assim, economia, política e religiões. Então, você tem um domínio total das pessoas. A hora que você libertar elas dela e a inteligência artificial vai caminhar para isso, essas crianças que estão nascendo já estão libertadas da religião. Elas não precisam ir à igreja para serem boas pessoas. Porque o maior templo é elas isso uma coisa então nós já estamos perdendo essa dominação da religião, da subordinação, da economia, né? subordinação da economia, que a política hoje está numa crise enorme. A figura do Estado, essa Constituição, o Judiciário, Executivo, Legislativo, está sob contestação no mundo inteiro. Aqui no Brasil está. A ideia de democracia, né? Isso, a ideia de democracia não é essa democracia. A democracia que está chegando, aqui está se desmanchando sozinha. Sim. A economia se transformará pela inteligência artificial e pelos novos conceitos do humano, da tecnologia e essas crianças que pegam isso no ar. Então, a nós que fomos educados dentro do conceito de comando e controle, que é... Sim. Se você faz assim, se não fizer, tem culpa, vai para o inferno. Quando liberta isso,
você fica livre. É difícil pensar nessa liberdade. Por que é difícil pensar nessa condição de liberdade e não ter a ideia da anarquia? Porque a minha filha me fez essa pergunta hoje. Mãe, e se não tivesse regras? O que seria? O ser humano... E eu achei tão interessante ela me perguntar isso, assim. É um conflito que ela tem lá no íntimo, porque ela não entende o porquê de regras. Se ela sabe que não pode fazer xixi fora do vaso. Ninguém precisa dizer isso para ela. Mas nós criamos uma regra. Sim. Você mesmo, depois de adulto, eu não posso fazer. O homem tem que mirar bem, levantar a tampa e mirar bem. A mulher tem que fazer lá a sua engenharia. Quando você vai fazer xixi, você é racional. Eu tenho que tomar cuidado. No caso masculino, na minha casa mora eu e a minha mulher, a Carmen. Então, eu chego, nós usamos lá o banheiro do nosso quarto. Eu vou fazer xixi, eu tenho que levantar a tampa, eu tenho que pensar. Eu preciso levantar a tampa e mirar bem para não fazer xixi do lado. Para não espirrar, tal. Ela, por sua vez, tem o cuidado de baixar a tampa e tomar os seus cuidados. Tudo isso vai raciocínio, vai julgamento. Essas crianças não. Fazer xixi é fazer xixi. É um ato biológico, não é um ato moral e nem um ato religioso. Não, nós fomos muito condicionados, o Cris e Michele, nós somos extremamente condicionados a agirmos segundo uma regra. E a sua filha não tem régua para regras. Nós temos o DNA, que é uma cadeia ilimitada, é um código de barras ilimitado. E ele se autorregenera. Chegou nesse ponto aqui, ele cria mais uma perninha. Chegou naquele ponto de civilização, ele cria mais uma perninha. Obedecer nessa linha da ancestralidade. Então. A gente não precisa ter medo que o ser humano vai evoluir, como ele evoluiu da caverna para hoje. Sim. Né? Então, essencialmente evolução o caminho da humanidade ao longo desse tempo todo. Mas o meu medo é o seguinte, só que, quando a gente fala sobre as pirâmides, por exemplo, dando um pouco vamos lá. Mas quando a gente olha a perfeição das pirâmides, como é que a gente tinha essa precisão, esse cálculo, essa engenharia... E de repente, você está me provocando para entrar num outro assunto mais complicado. Não, mas assim... E eu vou entrar. Entra que a gente gosta dessa A gente gasta, mas assim, esse é meu medo. Porque assim, nós nos deram um celular que poucas pessoas sabem manusear. Essa que é a verdade. Muita gente se tornou mais neurótica, mais ansiosa, mais gente da nossa geração. Da nossa geração. E tudo bem, mas é a geração que a gente convive, né? Mas muita gente pirou, não acompanhou essa evolução. Por exemplo, a pessoa, tipo assim, mandei uma mensagem, ela visualizou, não respondeu. A gente pira, né? A gente pira. Não, a pessoa está com raiva de mim, não está com raiva de mim. Isso é neurose. Vai para neurótico. Antes de eu responder, o que você vai dizer, Cris? Não, é porque eu queria dar um exemplo do Facebook, né? Quando começou, as pessoas começaram a usar o Facebook, aí tinha aquela parte o que você está pensando? Eu sou do Orkut, tá? Não, eu também. Não quis falar a minha idade. Mas assim, não tinha aquela coisa também de mensagenzinha? Sim, né? Eu não tô então. não. Mas assim, o que você está pensando, né? Até hoje tem, né? E as pessoas, como isso da nossa geração, aí eu concordo muito, né? Porque eu acho que a nova fase não sabe lidar melhor, a nova geração sabe lidar melhor do que a gente com isso. O que aconteceu? As pessoas começaram, agora eu vou contar tudo, tá acontecendo isso, assim, as pessoas começaram a ficar, desabafar ali fazer catarse. E assim, isso causava muito prejuízo. Casamentos eram desfeitos, porque a pessoa dizia tudo que ela estava pensando que podia falar, né? Isso causou mal. Isso aí serviu de informação, de base, para o Facebook evoluir.
E ficou muito Sim. mais sutil, né? Mas o momento que nós estamos vivendo, do Facebook, de tudo Mas isso não nós foi estamos falando, proposital? foi profundamente proposital. Assim, o que você está pensando para eu ter um dado? Porque aí eu falo, eu quero um sapato verde, azul, amarelo, e aí quando Aí eu ele vejo consegue. no celular, tá lá. O sapato Mas que eu para quero. nossa geração isso funciona. As gerações que estão vindo, elas vão estar livres disso, porque elas não estarão tão presas ao consumo como nós estamos. A gente E está o Facebook vai ter que mudar a percepção. E quem vai mudar isso é a inteligência artificial, e vai dar às crianças novas, aos adultos novos, exatamente o que eles estão procurando. Conflito haverá sempre. Deixa eu te dizer que momento nós estamos vivendo. Você imagina que se que fosse uma ampulheta, antes de ter o relógio era ampulheta, né? Tinha uma areinha que caía por um tempo. Vamos pegar uma ampulheta de 100 anos, não existe, é só teoria, né? Sim. Então a areia acabou de cair, caiu em 2012 e terminou de cair. 2012. Aí a ampulheta você faz assim com ela. Mas para 100 anos não é assim, 100 anos é assim, ó. Nós estamos aqui. Até um tempo atrás estávamos assim. Você não é passado, mas também ainda não é futuro. Hoje nós estamos no 45 graus. Um pouco da areia está... a maioria está aqui, um pouco caiu aqui. Esse pouco é futuro, o resto é passado. E daqui a um tempo fará isso. Só futuro. E essa geração que é a nossa, do passado, desaparece, os costumes desaparecem, tudo desaparece. E aí eu vou te dizer uma coisa, de onde é que estão vindo essas crianças? Porque nós, humanos, não seremos capazes de lidar no mundo que está chegando. Isso é. Não somos capazes. Então, o que é que está acontecendo? O que eu vou dizer é bem louco, mas eu acredito nisso piamente. Eu não sou capaz de provar, mas eu não tenho dúvida quanto a isso. As crianças que estão nascendo na Terra a partir de 2022, especialmente, antes já tinha, mas 2012 para cá, mas 2022 principalmente, estão vindo de outros planetas. Os mesmos que vieram construir as pirâmides. Você está achando que a pirâmide foi feita pelos egípcios? Não foi. Tem uma teoria Foi feita na civilização dos egípcios, mas não eram humanos. É desproporcional. Não é humano quem fez Machu Picchu. Não é humano quem fez a civilização dos astecas, dos maias, dos toltecas no México e dos maias na América Central e dos incas aqui. É surreal, né? É surreal. É surreal, as pirâmides são. Está chegando uma nova geração. O próprio calendário, que errou o quê? Sim. 3 dias? Sim. Uma coisa assim? Calendário Não, azteca? gente, é uma coisa que realmente ela não tem uma explicação racional, lógica. cartesiana. As crianças... Né? E tem um negócio ético interessante. Tem um escritor mineiro, ele escreve, não é por psicografia, ele faz uma conexão e escreve assim com uma habilidade fantástica, chama-se Robson Pinheiro. Eu li recentemente um livrão dele assim de 700 páginas chamado Os Guardiães. Ele tem uma certa orientação espírita, mas não é um livro espírita. A forma como ele escreve é que é por uma... Está me faltando a palavra aqui agora, mas é uma conexão sensitiva. Ele tem muitos livros e ele não é contestado. Ele contou nesse livro Os Guardiães de um congresso que houve na Lua, um congresso de natureza espiritual. Quem teve a possibilidade de ir espiritualmente foi, quem não foi ficou aqui. E lá ele mostrou que eles levaram uma nave e levou pessoas que estavam, espíritos que estavam ali, pessoas que estavam ali em espírito, levou nos planetas para onde estão indo as pessoas que morrem aqui na Terra. Não está indo mais para as colônias espirituais. Alguns, o resto não. Os neguinhos de tranqueira vai para o planeta A. São 5 planetas. Que planetas são esses? Estágios de evolução, como no tempo dos dinossauros aqui. Vão recomeçar a vida lá. E ele descreve o planeta. É terrível o sistema. E como que ele chegou nessa teoria? Ele chegou, ele teve uma transcendência e participou do congresso. E o que ele escreveu, outras fontes dizem a mesma coisa. E as pessoas do bem, que evoluíram suficientemente bem, que a Terra é um planeta de expiação, eles estão mandando aqui para as nossas colônias. E as tranqueiras da vida, os Fernandinho, beira-mar da vida, estão sendo despachados para começar a evolução no outro canto. E as crianças... Porque assim, vamos ser sinceros, assim,
É muito... É que nem, por exemplo, a discussão não existe vida em outro planeta. Cara, é só você olhar... Gente, olhar para o céu. O universo isso é uma Não, teoria, não, não, não. isso é uma teoria da Igreja Católica para manter poder aqui na Terra. Exatamente. Está completamente furada. É tão mesquinho, é tão burro, de verdade, porque assim... É porque assim... É pretencioso demais. É pretencioso achar, porque cara, o universo... Só você... Né? O universo, a imensidão do universo. A Via Você... Láctea só é uma coisa uma coisa infinita. Né? Que é uma coisa que a gente questionou, por exemplo, no dia que estava o Haroldo aqui, né? Que é essa coisa da verdade, né? A ciência, ela colocar isso, é a verdade e acabou, né? Então, assim... Gente, a gente precisa investigar mais. A ciência está sob profundo questionamento em todas as áreas. Exatamente. Porque ela dogma. O ser humano, o planeta, não cabe mais dogmas. Vou pegar um dogma recente, de 20 anos atrás, virgindade. Sim. Uma moça era medida socialmente por manter ou não a virgindade. Sim. Ora, como é que você controla um corpo em ebulição de hormônios e por que é que tem que manter uma virgindade se a vida não está te dizendo que é isso? Mas não a norma, o dogma. O mundo não cabe mais dogmas, nem religiosos, nem morais. Concordo. Então, quebrou os cintos de castidade, quebrou as amarras todas e as pessoas estão aqui, ó, no caos. No caos, o que a palavra caos significa? Falta de uma ordem. Nós estamos aqui, ó. Não é passado e não é futuro. Quando chegar o futuro, chegamos à inteligência artificial e as pessoas viverão com outra cabeça, outro sentimento, não haverá casamento, não haverá motivo de conflito, não haverá namoro, amor, casamento, preocupação com morte, essas coisas dogmáticas que nos colocaram. A reprodução será feita com uma célula daqui, uma célula daqui, uma célula sua, uma célula minha, cria-se uma criança, manipula-se o DNA e cria uma criança funcional. O problema é assim, né? Porque também tem uns prazeres que a gente tem na vida que dá a impressão que esse futuro parece que vai ser sem graça. Vai ser sem graça. Para nós. Tem um filme, o cinema, eu quero falar uma outra coisa aqui. Na década de 70 e de 80, o cinema foi extremamente pródigo em ficções. Que na verdade eram pré-avisos. Presta atenção que isso vai acontecer. E a gente achou que era só, vou lá ver o filme ET. É verdade. Aqui ele está dando um recado. Olha, presta atenção. Coisa que tem sentido. Veio lá o Guerra nas Estrelas, presta atenção. E vem por aí fora. Tem um filme de 1985 chamado A Máquina do Tempo. E o cara fabrica uma máquina do tempo para buscar a mulher dele que morreu e que ele era apaixonado e tentando chegar no tempo. Ele programava a data até que ele chegou 10 mil anos na frente. É do Júlio Verne? Não, do H.G. Wells. H.G. Wells. Não, é o H.G. Wells, um autor também na mesma linha do Júlio Verne. Ele escreveu um livro e o livro virou um filme. Ele chega 10 mil anos na frente e as pessoas estão assim, ó. Zen, sabe assim... numa transcendência absoluta, só que por alienação. Mas o que a gente imagina é que nossas gerações que estão nascendo neste momento, 2022 em diante especialmente, eles já vieram para esse mundo. A inteligência artificial não será uma ameaça para eles, será um aliado, uma ferramenta. Que para nós é ameaça. E eles hoje para nós é uma ameaça. E eles terem tempo de ser humanos, que nós não tivemos. Você não teve e eu não tive. Trabalhar, cuidar de filho, comprar carro, comprar casa, preocupar com comer. Hoje eu vou almoçar bife, amanhã eu vou almoçar... A gente sempre foi muito pressionado por uma coisa que vem de dentro e que era um dogma coletivo que nos impuseram na cabeça. Se você se livrar disso, você fica livre, transcendente, você se relaciona com tudo, com uma Por isso, planta. cada dia mais os relacionamentos são abertos, né? São. E vão desaparecer. Ficarão relacionamentos por afinidade espiritual. Eu acho você muito legal, ou você muito legal. Fico com você um tempo conversando, próximos, mas sem nenhum contato físico. Por afinidade espiritual, talvez, ou porque você gosta de plantinha, da plantinha X, e eu também.
as pessoas não estarão presas, elas estarão E elas, É uma coisa elas muito vão se diferente, apaixonar por seres humanos e não gêneros, né? não gênero, exatamente. É porque, isso assim, a gente só Você se consegue apaixona por pensar pessoas, né? a partir da realidade, aquilo que você falou da ancestralidade, né? Daquilo que a gente já trouxe, aquilo que a gente já tem. Né? Porque a gente nasceu num mundo com muitas regras, né? Sim. A gente nasceu num mundo que existe o casamento, a instituição casamento, maternidade, paternidade. E você vê que sobre o casamento tinha uma regra muito forte. Não separe o homem aquele que Deus uniu. Isso. E aí, Os ferrou uma galera, dogmas né? são Dogma, né? Isso é terríveis, dogma. né? Terríveis. A questão do tabu. E é até interessante quando a gente vai falar sobre virgindade, porque a virgindade ela era feminina, né? Ela tinha que ser para mulher, para o homem não. Então, assim, por Pro quê? homem, Porque quanto mais, eu melhor. acho O homem que tinha que ser macho e não podia chorar. não podia Mas ele é chorar, humano. tantos dogmas, né? Isso, eu vejo assim, que são várias coisas que a gente, hoje, que a gente devia estar repensando para mudar hoje. Porque a gente tem um tempo de vida ainda e a gente tem que viver melhor, né? Oh, mas Então, assim, nós estamos aqui discutindo assuntos que lá fora não dá para discutir muito facilmente, né? Quem vai nos ouvir, nos assistir, um percentual vai acordar, puxa, tem uma coisa nova vindo aí. Outros não, que são 3 loucos. 2 Tudo bem, loucas e um louco. Obrigada, adoro. Mas eu gosto de ser louco. Eu A gente tem também. que Porque ser, você está declarando. Bruxa e louca. É um gesto de declaração de liberdade. eu concordo. Então, já tem gente pensando assim. Tem essa garotada que nasceu em 1982, que já são os índicos, que já vieram disruptivos, eles estão com 41 anos. Verdade. Ai, obrigada. Estão com 41 anos. Não é nada, verdade. E pessoas assim da minha idade, que estou completando 80 anos, esse mesmo sistema dá uma injeção de informações à sua posição, Sim. para dar referência para os mais novos que estão vindo. Isso é doloroso para mim, porque eu estou jogando no lixo todas as convicções que botaram na minha cabeça, todos os dogmas. Eu tenho um casamento duradouro de 56 anos, mas não é por causa do dogma, é porque é um casamento que é sustentável. Sim. Mas você construiu. Mas isso é Então, uma construção. E aí entra uma coisa interessantíssima que você falou, que é aquela coisa, né? Que existem os dogmas, né? Existem as regras, né? Mas essa coisa da afinidade, né? Existe uma coisa que eu escolho. Eu acho que a inteligência, o princípio inicial, acho que da inteligência é isso. Eu faço por quê? Porque aquilo é interessante, aquilo é bom. Não porque eu sou obrigada. Isso. Porque o problema do casamento não é o casamento é uma coisa boa, não. O relacionamento é uma coisa boa. Mas por quê? Porque eu quero estar. É tenso. Porque eu tenho. O meu problema com o casamento é isso. Eu não gosto da ideia de aliança. Eu não gosto. Da ideia de que eu sou obrigada a usar uma aliança, de que eu sou obrigada a estar com uma pessoa. Não, você tem tal idade, então você tem que ser casada. Eu não quero. Ou você tem Eu que quero ser estar mãe. com. Sabe? Não, eu quero estar com uma pessoa porque eu gosto da pessoa, porque eu tenho algo também não nela. precisa ser para sempre, né? Não é para ser. Se você exato. pegar a Rafaela, sua filha de 6 anos, tem que ser assim, ela trava. Não, ela fala Eu tenho Porque muita ela não dificuldade com isso. aceita. Ela não aceita. Porque ela já traz um conceito de não dogmas e de independência e liberdade que nós não temos. Sim, e é tão interessante essa questão da liberdade. E assim, eu faço porque eu escolho aquilo, e eu acho que o casamento é muito interessante pra gente pensar nessa questão de liberdade, porque o que acontece? Existem pessoas que ela tem que ser uma bandeira. Não, eu tenho que ser uma bandeira, eu tenho que ser exemplo para minha família, eu tenho que ser bem-sucedida, aquilo que você falou, né, do capitalismo. Então, assim, desculpa. A gente precisa de uma futura geração. Com tantos anos, eu preciso estar numa carreira, então, tenho que fazer um PhD, então. É legal pensar assim que pode existir uma futura geração que ela não vai ter essa preocupação. Não. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser casado, Tem que provar. filho, tem que provar. Né? Eu tenho que provar porque eu tenho que ser melhor. Essa coisa da competição. Por que a pessoa, ele às vezes sustenta um casamento fracassado? Por quê? Porque ele tem que provar. Não, eu tenho que provar que eu sou melhor do que fulano de tal, meu irmão, não sei quem que separou. Né? Porque a sociedade vê de determinada forma. Também tem o outro lado, ou eu não quero descer o padrão. Isso, tudo isso, também. porque eu preciso viver de tal forma. Mas então você está vendo não que quero ser nós estamos falando de excluída. incoerência. Sim. Então você está vivendo. Sim. A Cris
na essência, não quer nada disso. Quero. Mas você está debaixo de um guarda-chuva de dogmas que Eu sou estabeleceu obrigada. culpas e punições. Que é, o dogma que começou com a igreja. Primeiro a sociedade primitiva, depois a igreja. A Igreja Católica fez isso num processo Sim, de com certeza. civilizatório num determinado momento. Era preciso Sim. que houvesse normas. Só que depois a igreja se organizou e transformou em dogma. Então, você tem que ficar casada, porque o dogma, você tem que ficar casada. Isso é o controle, é o comando. Sim. Comando, você tem que ficar casado. Aí vem um controle. Se você não ficar casado, a sociedade vai te expurgar e Deus Sim. vai te punir. Cara, E aquela coisa da meu coletividade, pai, por né? exemplo, meu Aí pai te faleceu. limitou o livre-arbítrio, que é a essência humana, Sim. e você fica fazendo aquilo que te mandaram fazer Exato. com uma ameaça divina, Sim. daquele Deus velhinho, barbudinho e mal-humorado. Mal-humorado e mal. Porque, É. assim, uma coisa que meu pai, por exemplo, Você vê eu que isso é lembro invenção, muito... tudo isso. Não É se uma sustenta. invenção. Não se Exatamente, sustenta. concordo Mas totalmente. eu sei o peso que, por exemplo, meu pai teve dois casamentos. O primeiro casamento não deu certo, obviamente, e ele foi excomungado. Ele não podia comungar. Não podia. Nesse nível. Cara, pra ele era o fim, Nesse cara. nível. Ele ficava triste Porque, que ele não podia então, comungar. e esse é o problema da culpa. O problema da culpa é que a Michelle não precisa me falar que eu sou errada. Eu começo a sentir. Claro, você sabe. Porque está implantada na minha mente a ideia de que não, eu não posso fazer dessa forma. A sua Não consciência posso separar, pauta. né? Não posso isso. Então, assim, a questão do tabu com relação à virgindade, né? Não pode. Aí a pessoa se Tudo sente é culpada. dogma. se- Tudo Exatamente. é dogma. Dogma para comando e controle. Exatamente. Foucault. É o vigiar e punir, né? Do Foucault. Isto. Exatamente. Então, nós temos um Código Penal dessa altura, um Código Civil dessa altura, um Direito Constitucional dessa altura, um Código de Processo Civil dessa altura, de como é que faz para punir. O Código Penal diz o que não pode, o outro diz como é que faz para punir. Sim. O civil, o social. Então, essa meninada não vai ter necessidade disso. Porque, como você diz, Cris, a gente sabe quando está errado. É da natureza humana, está aqui no livre-arbítrio. Você sabe que não pode chutar um animal, por exemplo, Sim. ou pode gritar, sei lá, fazer o quê. Uma coisa errada. O senso comum, né? O senso, a gente tem um senso apuradíssimo, mas esse senso foi anulado pelos dogmas que alguém criou com o interesse de dominação. Sim. Igreja, política e religião. Sim, com Então, certeza. isso está acabando. Isso está acabando. As religiões estão acabando, as igrejas estão acabando todas, acabando por esgotamento. E por uma questão também muito interessante essa fala, porque a gente tem vivido um contexto de boom das igrejas, né? Isso. Mas é tão curioso, porque isso parece muito, com a pandemia a gente viu muito, hoje com a religião muito parecido com o que aconteceu na Idade Média com a Igreja Católica, né? Sim. Assim, ela não deu conta. As religiões, as pessoas, cada vez que passa, a pessoa vê, a religião não dá conta, não tá dando conta, não dá conta. Então a pessoa ela pensa, não, eu tenho que partir o quê? Eu tenho que começar a pensar, eu tenho que começar a fazer uma análise para ver quais são os Fazer minha rumos da minha própria vida. reforma que íntima, não tem minha a ver- autorregulação. Quando a criança nasce, qual é a primeira família? Vamos batizar. O que é o batizar? Hoje virou um evento social, né? Sim. Mas, na verdade, é uma consagração aos dogmas cristãos. Quem são os Eu não dogmas quis cristãos? batizar. Comando e controle. Exato. Eu não quis batizar porque eu isso. falava assim, gente, eu vou ter que pagar por isso? Isso Não, não, você vai teria lá, que ser faz um sagrado? curso completamente inútil, longo dos padrinhos. Não, então, quando surgiu toda essa coisa, e assim, foi uma discussão muito séria na minha casa, porque meu pai era católico, apostólico, romano, e enfim, para ele era tudo, e como que a gente não ia batizar a Rafaela, como é que ela não ia ter essa bênção? Eu falava assim, gente, eu abençoo ela todos os dias. Isso. Sabe? Na antiguidade, você é historiadora, sabe disso. Pela Idade Média, ninguém casava na igreja. Reunia socialmente, de repente, eu e você somos jovens e começamos a gostar um do outro, mas o gostar não era paixão. Isso de amor é construção posterior. Eu me identificava, você é uma mulher de quadris largos, peitos grandes, então você era boa para parir e para amamentar. Peitos fortes, braços fortes.
a Michele me interessa. Então, me aproximava de você por um fim utilitário de reprodução. Aí você... Chegava o meu pai, olha, a Michele, você chegava o seu Hélio, o Onofre e tal. Então, ele reunia, fazia uma festa, se podia ou não, davam a bênção dos pais, está casado. O batismo é a mesma coisa. Mas por que se exige a igreja? É o guarda-chuva dos dogmas, que é para submeter o menino desde cedo. Os pais já estão submetidos, os filhos desde cedo. Isso está desaparecendo. E aí, nós adultos não saberemos com facilidade lidar com essa liberdade. Nós sofreremos muito. Eu vejo assim, dentro do panorama do que você coloca de futuro, eu acho que a nossa geração, essa geração que hoje, essa que nasceu na década de 90 até o ano 2000, acho que essa anterior a 2022, né? Não está pronta, assim. Eu vejo que vai ter muito conflito, vai ser muito difícil se adequar. Tem sido. É da natureza humana, do DNA, na linha da evolução, se evolui resolvendo conflitos. Sim. E transgredindo, né? Vamos pegar na caverna. Eu estudei antropologia. Lá na caverna, dificuldade a comida era um problema, não tinha o fogo. Sim. Como é que superava o frio? Morria muita gente de frio. As crianças nasciam muitas e morriam mais, quase todas, por causa do frio, não tinha essas coisas. Descobriram o fogo. Solucionou um grande conflito. Mas o fogo trouxe conflitos, porque o fogo virou poder. Quem soubesse fazer o fogo tinha poder. Quem soubesse conservar o fogo tinha poder. Aí até que se resolveu isso. Isso levou gerações para resolver. Então, a geração seguinte pega os conflitos da anterior, que não foi resolvido, engata, resolve, cria os seus, resolve e larga um monte. E aí a corrente vai evoluindo, né? E por isso que eu falei em ancestralidade. Quando você chega lá daqui a 25 gerações... Você está exatamente igual ao primeiro, só que você rompeu o caminho dos conflitos e construiu. A gente chegou num ponto que está muito adiantado. Está no elo mais novo, e esse elo mais novo é o elo do conflito pelas gerações atuais. Inteligência artificial, essa coisa de religiões, política, economia, é o mundo que está mudando. E que o espiritismo, eu gosto muito da expressão que o espiritismo usa. Nós estamos saindo de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Regeneração tem um sentido muito amplo. Não, é esse o sentido do ser humano mais transcendente, que são as nossas gerações futuras, sua filha e aí assim por diante. E tem uma questão, eu acho que com relação à inteligência artificial, que a gente, quando fala em inteligência artificial, a primeira reação das pessoas é o medo. Sim. Não, e justamente a gente vê coisas e nos assusta. Você, por exemplo, na Venezuela já tem apresentadores do governo que são bonecos, que dão as notícias. Android, ou seja, né? Quantas profissões também desaparecerão? Porque assim, enfim, então, eu queria tocar... Eu acho que nesse queria assunto. chegar nesse, porque assim, o que acontece? A nossa mente e a nossa vida, ela é capitalista. Sim. A gente é colocado a partir de uma visão capitalista. Então, quando fala inteligência artificial, quando vai falar, vão existir pessoas que não são pessoas, são os anfitriões lá, igual do Westworld, né? São robôs, são androides. O que a gente pensa? Então, vai ter uma professora no meu lugar, eu vou para onde? A gente já imagina a pobreza. Porque a nossa mente, ela eu vou te interromper para dizer uma coisa antes que eu me esqueça. É muito importante e responde o que você está perguntando. Um dos grandes pensadores da atualidade, moderníssimo, é Yuval Harari. É um pensador judeu, é professor da Universidade de Jerusalém, tem escrito livros fantásticos, é o homem mais citado no mundo hoje em termos de modernidade. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que... ele disse agora recente isso aqui. Tudo será... E também o Elon Musk, do SpaceX, do Twitter, né, disse a mesma coisa recentemente. A inteligência artificial vai assumir a fabricação de tudo quanto é produto, inclusive da agricultura, que já está tudo robotizada, né? E vai ficar muito mais. O ser humano não fará nada mais com as mãos, tudo será feito. Em consequência, haverá abundância e preço baixo,
porque a mão de obra humana encarece fazer as coisas. Então, não haverá salários, não haverá INSS, não haverá FGTS, não haverá... A máquina faz e fará em quantidade absurda e muito barata, que terá acesso a todo mundo. E as pessoas comprarão essas coisas e essas coisas darão um salário básico médio para todo mundo. Não haverá classes. Isso parece um pouco de utopia, mas estamos caminhando nisso. Porque, assim, o que eu penso, Onofre, é que as pessoas, o ser humano... É ganancioso, eu não consigo imaginar esse ser humano que ele consegue... Por exemplo, a pessoa que compra uma Ferrari, né, no Brasil, aquele que fala, né, que é diferente de comprar uma Ferrari no Brasil. O Rousseau que fala, né? O cara nasce bom e se transforma. Isso, exato. O sistema aí eu fico pensando, será que o ser humano ele vai conseguir chegar nesse nível de transcendência? Nós não, mas as gerações novas já vieram prontas. Já vieram com chip pronto. Essas que nasceram. As que nasceram. As que estão nascendo e as que vão nascer. Porque essa geração, para mim, ela é uma geração muito perdida, assim, com relação a isso, sabe? Porque eu vejo que a gente, por isso que os conflitos religiosos, por isso os dogmas, né? Sempre aquela coisa do poder, o desejo pelo poder, a vontade de poder. Mas, Cris, nada se faz sem transição. Você é uma mulher adulta hoje, mas você passou pela infância e pelos conflitos da adolescência, teve que ir para uma universidade, aquele vestibular maluco, todo sofrimento e tal, frequentar um curso de noite que durante o dia você tinha que trabalhar, a mesma coisa aconteceu comigo, e etc. Aí você teve que matar um leão todos os dias para chegar aqui. Sim. Esses meninos não terão isso. Por isso que nós temos, além dos dogmas, uma necessidade de julgamento muito grande, porque a gente construiu muito a partir de quase nada que você recebeu. Eu vim de uma família modesta, né, eu abri porta com um facão e um porrete na mão. Então, eu fiquei um adulto muito dado a julgamento. Por que aquele vagabundo não trabalha que nem eu? Não é assim. Cada um tem eu e as minhas circunstâncias. Então, nós estamos no momento, a essência da nossa conversa é a seguinte: nós estamos num momento de transição em que o homem tradicional vai ser substituído por um homem, no sentido genérico, vai ser substituído por um homem, homem-deus. Deus não porque ele é igual a Deus, a partícula divina que todo mundo tem, diz lá, a própria religião admite que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a mesma energia quântica que rege o universo. Por isso que quando a gente fala, eu acho tão difícil a gente criar um ser humano, né? É uma barra, assim. Por isso que eu falo, quem quer ser mãe, pai, que queira mesmo, porque barra você imprimir alguma coisa, né? Você sabe os impactos daquilo, agora, de alguma forma ou outra. Mas assim, quando você fala de religião, quando você fala de Deus, eu sempre coloco para a Rafaela, falo assim, Rafaela, quem que é a pessoa mais importante para você? Você. Aí ela fala, eu. Agora... Certo. Então, você vê, eu responderia, Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Amar ao próximo como a si mesmo era segundo plano. Isso já foi o Cristo que ensinou lá, porque no sistema antigo... catecismo, né? No sistema antigo era... Sim, não. Eu até acho que você tem que amar o próximo como a si mesmo, mas primeiro você precisa se amar. Sim, não, claro. Mas não deixavam, porque o que é o barroco? É a igreja colocando Deus no centro de tudo. Foi uma época civilizatória no Ocidente do Barroco. O homem era feito nas esculturas das igrejas, nas pinturas, nos vitrais, tudo deformado, e um Deus lindo lá em cima. Ou seja, o homem é imperfeito, só Deus é perfeito. Isso é dominação dogmática. Foi mudando, e a gente chega agora numa hora em que... o que eu vou dizer que eu vou falar bem calmo, porque é muito importante o que eu vou dizer. E não sou eu que estou inventando, não. Nunca, Cris e Michele, nunca uma geração ensinou tanto as mais velhas do que está acontecendo agora. A sua filha é sua professora. Sim. Os meus filhos são meus professores, já adultos. Os meus netos são meus professores. Eu tenho uma neta de 6 anos, ela emite opiniões fantásticas. Todos eles emitem. Eu estou falando da minha neta, que eu convivo com ela, mas isso é comum. Nunca
o homem adulto, a mulher adulta, foi tão educado pelos filhos como agora, que estão ensinando que eles já vieram prontos. Aí seria motivo. Por que eles vieram prontos? Essa é uma outra conversa, daria outro programa. Mas nunca os adultos foram tão ensinados pelas crianças como agora. A sua filha checa você e o Igor o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque ela está convicta do que ela veio fazer. Então, por que ela está convicta? Primeiro que ela já veio com um espírito mais livre, que você e eu, a Cris, não viemos. Não. E segundo, ela tem uma conexão com o universo. E o universo é energia quântica, tudo é energia quântica. Então ela se conecta com você, com um animal, com uma planta, se conecta com um cristal, ela se conecta com o ar, se conecta com a água. Sim, boa, sem fazer nenhum tipo de esforço. Isso é uma transcendência efetivamente divina no corpo de um humano que não está preso a dogma, que não está preso... Que é o que produziu o vazio. E eu acho que também... Isso que eu gostaria da gente discutir, porque assim, eu acho que o grande problema meu, não sei se seu ou de uma boa parte da minha geração, foi o vazio que todas esses condicionamentos criou dentro do ser humano. A minha geração que aí nem você tanto, mas a sua, sim. Você procura o álcool, você procura a droga. Isso. Você procura... Entende? Relacionamentos. Quando as referências... Relacionamentos abusivos. Quando as referências dogmáticas não te atendem, você cria as suas. É muito complexo, né? Porque, assim, eu acredito também que a diferença dessa geração, deles ensinar, né? Os mais velhos, ela tá ligada também à forma como foi educada essa geração, né? Porque a Michelle, ela não vai ser tão restritiva quanto foi sua mãe, né? Não. Você não é o que sua mãe foi com você. Não. Então, isso dá para Rafaela liberdade de questionar. Porque aquilo que os outros falavam que é uma realidade, quando eu ia falar, meu Cala pai... a boca, menina. Não é? Cala a boca, menina. Exatamente. Então, eles tinham muito mais dogmas que nós. Então, você vai educar, apesar de você ter muitos dogmas, mas você tem bem menos. Então, ela tem uma liberdade de pensar. Porque a gente não tinha liberdade de formular uma conversa. Numa conversa com um adulto, a gente não podia estar. Então, não podia ouvir, né? A criança, ela pode. Ela está no ambiente, ela pode ouvir sua conversa, ela pode ouvir a conversa do adulto. Cris então, e Michelle, diferente. Nunca o mundo mudou na intensidade que está mudando. E é natural que os mais antigos estejam sofrendo muito e com medo do novo. Porque Sim. o novo que chega não responde às perguntas dos mais velhos. Sim. Ele responde às necessidades dos mais jovens. Então, na época de qualquer tipo de transição, a gente sofre muito. Eu me eduquei para não sofrer com o novo. Aliás, eu gosto muito do novo. Sabendo das minhas limitações, que eu nunca vou ser um especialista em inteligência artificial, mas eu sei que desse mundo eu não vou poder evitar viver. Então eu não resisto a ele. Mas as gerações todas, com mais de 30 anos, estão resistindo, porque tem medo. Não é preciso ter medo. Lá na Idade Média, 1480, quando Gutenberg pegou um pedaço de madeira aqui assim, pegou um formão tal e fez uma letra aqui, e depois descobriu que ele podia juntar aquela letra, passar uma tinta e passar um papel por cima, e aquilo virava uma escrita, o mundo entrou em pane, porque perdeu o controle da informação que era da igreja e dos monges copistas, que ficavam lá copiando livros nos mosteiros. Mas o mundo sobreviveu e evoluiu. Estamos vivendo o mesmo conflito agora. Sim. Eu Sim, quero é verdade. saber, meu Deus do céu. Leandro já mandou Leandro recado. já falou que tem 1 hora de conversa, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas. Dias. Mas tem que voltar, Dias, né? tem que Ele tem que voltar. voltar. Eu tô Onofre, sempre pronto. sempre, né? Mas para finalizar, naquela época, quem que tem que ter medo, então? Alguém tem que ter medo. Medo de Deus e do diabo. O diabo era o controle de qualidade. Vem por aí, né? É verdade. E Deus era o juiz através dos seus procuradores, padre, bispo, papa, e das famílias, das pessoas idosas que cobravam em nome de Deus. Menino, você vai para o inferno. Agora,
E o diabo era o controle de qualidade, era o jeito menos pernicioso. É. Você gostava da Branca de Neve ou da Bruxinha? Gostava da Branca de Neve, Michele, você acredita? Jura? Porque elas simbolizavam um bem. Era um aquela bem- ideia do bem e do mal, a gente foi condicionado a gostar. Eu não gostava da Branca de Neve, fala a verdade. E ela era sofrida. Ah, bom. Mas a gente não identificava no sofrimento, a gente identificava num bem No bem. que a gente não Queria entendia aquele bem. Era boa Entendia. demais, tão queria- boazinha. Isso não existe, é utopia. Ninguém é bonzinho Não, demais. não, e assim, e pra gente finalizar, que quem se despede, como a gente sempre fala, quem se despede muito, um pouco vontade de ir embora, a gente precisa sempre estar atento aos sinais das coisas, aos Isso, ensinamentos, isso. à conversa. As coisas acontecem por sinais. Por sinais. E essa energia toda. E não é uma conversa, papo de gente que não tem contato com a realidade. Porque nós É justamente por ter contato com a realidade. Contato com a realidade que tem essa noção de que tudo aqui... Eu quero encerrar com uma frase. Pode encerrar. Eu tinha um amigo cuiabano, arquiteto, ele me dizia assim, Onofre, nada é mais difícil do que ser contemporâneo. Olha, Que é aceitar o seu tempo. Olha, perfeito para mim. Nada é mais Perfeito. difícil do que ser Pura contemporâneo. realidade, hein? Oh, Gente, meu Deus, eu gostei né? muito dessa. Eu Não, vou e se usar. prender no Eu vou usar presente, essa, né? nossa. E se Muito prender bom. no presente. Porque Quanto quanto aprendizado hoje, hein? Ave Maria, esse homem é tudo. Gente, Eu sabia tem que voltar você mais ia vezes. Tem muita coisa. Eu estou sempre disponível. Ai, que bom. Tem muita coisa ainda, gente. Hoje dá para ficar umas 3 horas aqui. Você sabe que a minha vida eu Passou transformei aqui. numa missão. Minha vida é uma missão. E não preciso mais correr atrás de carreira, de educar filho, de Maravilhoso, né? casamento, de... Então, assim, eu estou... Já está indo para transcendência, né? Tô assim, eu acho que eu tive a oportunidade de viver tudo isso, essas transformações todas, consegui entender parte delas, e aí eu deixei de ser escravo de muita coisa, aí você fica flutuando. Ah, então. Ai, O maravilhoso. deixar de ser que a escravo gente é a melhor quer. frase de todas. Porque a maior escravidão está aqui, ó. Mas foi aí que sempre trabalharam, botando dogma na cabeça da gente. E como é gostoso ouvir isso de você, né? Que tá chegando nos 80, você falou? 80. Que delícia, né? Daqui a 6 meses. É muito gostoso ouvir isso de você, porque a gente dá assim, uma boa esperança com relação à humanidade também. Sim. Porque, assim, de não ter uma mente fechada, não ter uma mente... Quadrada, dentro da caixa. Você né? chega e pensar assim, quer dizer, muitas coisas a gente vai se libertar. Sim. Eu fico pensando isso, porque assim, eu preciso de libertar de muitas coisas. Eu quero chegar nos 80 anos me libertando, liberta de muitas coisas. E é muito gostoso ouvir. Sabe como é o que chama Onofre essa por conta liberdade? disso. Felicidade. Felicidade. Que é o ideal. Eu acredito. É o ideal do ser humano ser feliz. Nossa, Eu hoje eu fiz acredito. um vídeo sobre felicidade. Né? Eu acho É um que quando a estado gente de se espírito libertar... que tem inúmeros motivos, mas que não tem necessariamente... Está nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, na vibração de gente que torce verdadeiramente por você, pelo seu sucesso. São essas coisas que são felicidade. E essa parte da missão, eu gosto dela, disso. Eu acho que é legal, sabe? Eu quero isso na minha vida. Chegar nos 80 anos falando, eu tenho uma missão e eu já me libertei de muitos dogmas. E eu acho que é Que chegar na orgulho, felicidade. né, cara? Isso Né? É muito pleno. gostoso, assim, eu me sinto bem para a hoje. felicidade. Deixando é que nem cebola, vai caminhar tirando pra as felicidade. cascas. Vai tirando as cascas, É um vai caminhar. tirando as cascas. Chora um pouquinho, mas tira. Aí tem que chorar, não tem? Chorar faz gostoso, parte. eu gostei muito. Michele, chorar faz parte. Faz parte. Mas que gostoso ouvir assim, nossa, eu ganhei meu dia. Ganhei meu dia Muito também. obrigada. Muito obrigada, Prazer Onofre enorme. Ribeiro, por semear no Nossa. Sementes Podcast. E tá aí, né? Tá no propósito. No propósito, semear. Propósito é uma coisa, propósito é outra. E a nossa Tá no missão é essa. propósito. É missão. Semear. Semear nas pessoas luz, conhecimento
que eu acho que informação que é o que liberta. E o mundo está tão escuro com essas transições todas, né? Pontos de luz são interessantes. Não dá mais para contar uma experiência que eu tive sobre pontos de luz, foi muito importante. E onde tem ponto de luz é onde está a essência divina, a essência quântica, como chama você quiser. Mas tem uma essência muito importante onde há pontos de luz, uma essência de energia transformadora. Então já você viu, né? Fechamos, são os pontos de luz. São os pontos de luz. Muito obrigada. Obrigada, Cristina Soares. Agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado, nossos queridos podcasters, youtubers e tudo mais. Nós veremos na semana que vem com muito mais aqui no Sementes. Eu amei o programa de hoje. Muito gostoso. Aqueceu. Vocês também. Coração. Aqueceu. Fiquei confortada, assim, sabe? E até semana que vem. Beijo.